Vai falar agora de infraestrutura, porque o mercado brasileiro de terminais de contêineres passou por uma rápida transformação nos últimos anos e esse cenário tem acirrado a disputa nos portos. Quem vai falar sobre essa briga boa é Daniel Rittner, diretor da CNN em Brasília. Boa noite, aqui ó, 6h05 aqui no meu reloginho. Rittner, essa briga é boa ou não? Essa briga é boa e vai longe, Fernando Nakagawa. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham no Money. Pode fazer um merchanzinho aqui no CNN Money, não? Por favor. Essas informações todas, Naka, já estão ali na nossa página bonita, nova ali do CNN Money, com muito detalhamento sobre isso que a gente está dizendo. É uma briga absolutamente importante da gente prestar muita atenção, a gente já vem alertando isso aqui na nossa programação, porque tem mobilizado consultorias econômicas, grandes escritórios de advocacia, lobistas, e aí lobistas no melhor sentido, gente que está defendendo interesse de uma ou de outra empresa, e estamos falando aqui de grandes operadores do mercado e de grandes armadores. Armadores são as companhias de navegação que fazem frete marítimo. E o que a gente traz de novo nesse estudo que foi feito pela GO Associados do economista Gessner Oliveira, já foi presidente do CAD, já foi presidente da Sabesp, professor da FGV, um sujeito de grande reputação no mercado. O que ele diagnosticou foi o seguinte, que nos últimos anos tem havido um movimento de grande avanço dos armadores, das companhias de navegação, em terminais de contêineres no Brasil. Os terminais de contêineres no Brasil tinham grande participação de operadores bandeira branca. Exemplo, Santos Brasil, Wilson Sons. E alguns desses terminais, as companhias, na verdade, a Santos Brasil e Wilson Sons, foram comprados. O controle societário mudou e passou para as mãos de armadores. Então aí você já tem terminais como o Tecon Santos, que já existe e é um dos 3 grandes ali no maior porto do país. Tem uma operação em Vila do Conde, no Pará, tem uma operação menor em Fortaleza. São portos que passaram já para as mãos da CMA-CGM, uma grande companhia francesa de navegação. Os portos da Wilson Sons, e aí eu estou falando principalmente do terminal de contêineres de Salvador, passaram para as mãos da MSC, da Suíça MSC, que é uma outra grande líder na navegação global. E você tem investimentos relevantes da dinamarquesa Maersk, como um terminal em Suape, como um terminal que está em construção em Suape, que também significam mais um avanço. Além disso, a MSC, por meio da sua operadora de terminais de contêineres, comprou operação em Navegantes, o Portonave, que é um porto muito moderno em Santa Catarina, muito moderno mesmo. Então, o que existe ali? Dos 23 terminais de contêineres no Brasil atualmente, 14 estão nas mãos de companhias de navegação. E mais do que isso, a gente preparou esses dados, olha que curioso. Como eu disse ali na coluna do meio, dos 23 terminais de contêineres no Brasil, 14 hoje pertencem a grandes armadores, as companhias de navegação. Indo ali para esse dado em amarelo, mais de 8 terminais de contêineres passaram a ser geridos por grandes armadores desde 2022. Esse movimento de aquisições que eu mencionei agora há pouco, que envolveu o Santos Brasil e o Wilson Sons. E finalmente a gente passa para a coluna da direita em azul. Hoje quase a totalidade dos terminais de contêineres nas regiões sul, sudeste e norte são operados por grandes armadores. O que isso significa na visão de Gessner Oliveira? Ele diz que tem um número ali meio cabalístico em concorrência que é 75%. Se você tem as 4 principais operadoras de qualquer setor, mas vamos falar do setor portuário, as 4 grandes operadoras com 75% da capacidade total da movimentação de cargas, é um sinal de atenção. Atualmente isso está em 73%. O que ele diz? Se algum grande armador vencer o leilão desse novo superterminal em Santos, o Tecon Santos 10, esse número vai para 83% em 2034. Por que 2034? Porque é quando esse ativo vai estar plenamente operacional. Ele entra em fases e chega a 2034 no auge da sua operação. Dependendo de quem levar,
o Gessner diz que há esse risco de uma concentração muito grande de mercado. Isso não é uma verdade absoluta, Naka. Isso tem muita contestação sobre isso. Na semana passada a gente relatava aqui que um parecer do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, dizia que há remédios concorrenciais que são plenamente possíveis de serem incorporados no leilão, de modo que não haja um veto à participação dos grandes armadores que estão interessadíssimos nesse ativo. Eu digo o seguinte, imagina que são poucos os países do mundo que têm um leilão desse porte, desse tamanho, com tanta gente, com tanto gigante interessado. Então você tem a MSC da Suíça, tem a Maersk da Dinamarca, tem outros grandes players do setor. O governo fala na PSA de Singapura, na COSCO da China, na ICTSI de Filipinas, que estão interessados no projeto. Você pode ter uma enorme concorrência e o que sustentam alguns economistas e o parecer de Aires Brito é que você pode ter aqui algumas cláusulas, alguns remédios concorrenciais que não sejam o mero veto à participação de um ou de outro.